Módulo 6, aula 2. Quantidade de movimento angular de um corpo rígido. Eu vou desenhar um sistema aqui. Tá, a gente tem aqui então um plano, um sistema de eixo de roxo aqui, de pegar o contador. Tem um sistema de roxo aqui, ok? Isso é roxo. Eu tenho um corpo aqui verde. Tem um corpo verde e esse corpo gira. Ele gira em torno desse ponto G, que é o meu centro de massa. Aqui tem uma partícula PI, que tem uma massa infinitesimal delta MI. E aqui eu tenho um vetor, esse vetor de amarelo é o meu momento linear, o momento linear dessa partícula PI, que é VI, vetor VI, que é a velocidade linear dela, que multiplica o meu delta MI, que é a massa infinitesimal dessa partícula. Eu tenho um sistema de eixo aqui, que translada aí, rotaciona, ele está no movimento geral, certo? X1, Y1. E aqui, por último, eu tenho um vetor posição, que eu vou chamar aqui de vetor RI. Ok? Tá. Foi desenvolvido anteriormente o seguinte. Anteriormente, a gente desenvolveu a seguinte equação. Então, ó, HG é igual a somatório de RI vetorial VI delta MI, com I variando de 1 até N, ou até um número infinito, né? N é muito grande. Ok, então eu preciso definir, antes de qualquer coisa, o seguinte: RI é o vetor posição de PI. Esse RI aqui é o vetor posição de PI em relação ao sistema de eixos vermelho aqui, ó, X1, Y1, ou seja, eu tô encontrando, vamos dizer assim, o PI em relação a G. É a localização de PI em relação a G, certo? E VI delta MI é a quantidade de movimento linear da partícula PI, de novo, em relação a esse sistema de eixos vermelho aqui, que passa pelo meu centro de massa. Então, como PI, deixa eu copiar isso. Deixa eu fazer o seguinte: se PI pertence ao corpo, então o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte: que VI é igual a ômega vetorial RI. E obviamente isso aqui é um vetor, né? Ok? Então VI, que é a velocidade, essa velocidade aqui, é ômega vetor RI. Isso aqui já foi definido em aulas anteriores. Então eu posso escrever o seguinte, jogando ali, deixa eu copiar aqui de vermelho para ficar mais organizado. Então HG é igual ao somatório, ok, de RI vetor vetorial. Agora, no lugar de VI, eu vou colocar essa equação aqui: ômega vetorial RI, e isso tudo aqui multiplica a minha
minha massa infinitesimal, que é delta MI. Agora eu vou tentar simplificar essa equação aqui. Tá. Primeiro, deixa eu pegar aqui deixa eu fazer um parêntese aqui, pra gente relembrar alguma definição. Eu sei o seguinte, que A vetorial B, isso é igual ao módulo de A, que multiplica o módulo de B, do vetor B, né? Que multiplica o seno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo que o vetor A faz com o vetor B. Certo? Tá. Se a gente tem a seguinte equação, a equação que nós encontramos ali, que é o que? HG igual ao somatório de RI vetorial, ômega vetorial RI, delta MI. Beleza. E variando de 1 até infinito ou até um número n muito grande. Eu vou analisar somente esse produto vetorial, certo? Bom, eu tenho vetor posição, velocidade angular e, de novo, vetor posição. Então, se eu for desenhar esses três vetores aqui no plano ou aqui no espaço, deixa eu pegar outra cor aqui, pegar o roxo, eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui o meu vetor posição, eu tenho aqui o meu vetor VI, certo? Deixa eu colocar aqui então VI vetor, e eu tenho aqui de outra cor, deixa eu colocar aqui vermelho, e eu tenho aqui o meu vetor velocidade angular. Deixa eu pegar o roxo aqui, aqui eu tenho o meu vetor posição, RI. Ambos estão, a gente tem três vetores aqui, né? Tá, o que é esse vetor aqui, ó? Ômega vetorial RI. Deixa eu estender o RI aqui. Estou estendendo ele aqui. E, pela regra da mão direita, a gente vai encontrar a direção e o sentido do vetor resultante, desse vetor resultante aqui, que eu vou chamar de vetor B. Então, para onde está apontado o vetor B? Pela regra da mão direita, e observando esses vetores aqui, com seus sentidos positivos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, né, quem não sabe a regra da mão direita, é só dar uma olhada aí no YouTube, que tem vários tutoriais ensinando como usar a regra da mão direita. Mas de maneira simplificada, a regra da mão direita faz o seguinte: você coloca os seus dedos no sentido e na direção do vetor, nesse caso aqui no vetor ômega, que é o primeiro vetor, segundo vetor, e você vai dar o tapa no sentido e na direção do segundo vetor, que no caso é RI. Para onde seu dedão apontar, está o sentido do vetor resultante e a direção também. Então, se eu colocar os meus dedos no sentido e na direção de ômega, e depois colocar os meus dedos no sentido e na direção de RI, o meu dedão vai apontar para cá, que está no mesmo sentido e na mesma direção do vetor VI. Ok? E lembrando o seguinte: ômega e RI aqui tem 90 graus, né? Ou seja, o ângulo entre eles é 90 graus, e o seno desse produto
ou na verdade o seno desse ângulo é igual a 1, e o produto vetorial é o produto dos escalares aqui, dos módulos, né? Então que eu tenho aqui um vetor B, que é paralelo ao vetor VI, e eu tenho aqui um vetor RI. O RI está aqui, certo? O RI está aqui, e o meu vetor B está aqui, nessa direção e nesse sentido aqui. Bom, aqui faz 90 graus de novo, né? Então quer dizer o seguinte, aqui também é 90 graus. Então quer dizer o seguinte, que esse produto vetorial aqui, ó, é o próprio RI ômega RI, certo? Delta MI, né? Obviamente, não sai da equação não. Então, desenvolvendo aquela equação anterior, reescrevendo aquela equação anterior, a gente tem o seguinte, que HG, agora não tem mais vetor, porque agora é um escalar, eu já calculei, é ômega somatório de RI quadrado delta MI, certo? Professor, por que você jogou o ômega para fora? Porque ele é uma constante, né? Essa velocidade angular aqui, ela é uma velocidade angular constante, certo? Então ela pode sair da somatória. Beleza, chegamos nessa equação aqui, HG é igual a ômega somatório de RI, com I variando em 1 até o infinito, RI quadrado delta MI. Beleza. Agora eu vou fazer um asterisco aqui. Deixa eu fazer um asterisco aqui. Porque a gente precisa entender qual é o conceito dessa somatória aqui e defini-lo. O que significa essa somatória nessa equação aqui, certo? Ok, deixa eu fazer aqui um sistema de eixos aqui. Ok, o que eu fiz aqui? Eu fiz um sistema de eixos. Eu tô aqui no espaço, mas eu fiz somente os eixos x e y, ok? E eu tenho uma massa aqui, uma massa infinitesimal, delta MI. Essa massa aqui, ela está a uma distância YI do eixo x, que é o eixo que eu estou rotacionando. Esse corpo. Aqui eu tô, na verdade, aqui eu tenho um corpo e eu estou aqui representando somente uma parte desse corpo, que é essa massa infinitesimal delta MI, certo? Mas eu poderia escrever que a minha massa total é o somatório dessas infinitas massas que compõem o corpo, ou seja, a soma dessas massas infinitesimais aqui, delta MI, de uma partícula qualquer, né? Tá, esse corpo ele gira em torno do eixo x, aqui, eu vou colocar aqui, adotar um sentido qualquer aqui, ele gira em torno desse eixo x, ok? E esse eixo x é o eixo que passa pelo centro de massa desse corpo, certo? E esse corpo é um corpo simétrico, ok? Então, como é que eu calcularia aqui a minha energia cinética somente dessa massa infinitesimal? Bom, nós já estudamos isso, né? Então a minha energia cinética
da minha massa infinitesimal é igual a meio delta mi vi ao quadrado, onde vi é a velocidade linear dessa partícula, certo? Ok. Esse corpo ele gira com a velocidade angular ômega, e eu posso escrever isso aqui, colocar aqui ômega. Então, a minha velocidade, o VI, é igual a ômega YI, certo? Que aqui é o meu raio, né? Eu estou girando de novo, estou girando em torno desse eixo X aqui. Beleza. Então, a minha energia cinética desse corpo ou dessa partícula é igual a meio delta mi, que multiplica vi ao quadrado, ou seja, ômega ao quadrado yi ao quadrado. Eu peguei esse vi e joguei aqui, né? Então a substituição nos retornaria isso aí. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu quero encontrar a minha energia total, cinética total desse corpo, de novo em torno desse eixo X, né? Então o que eu faço? A minha energia cinética total é igual a somatório de meio yi quadrado ômega quadrado delta mi, com i variando de 1 até o infinito, certo? Bom, isso me retorna o quê? Que a minha energia cinética é meio ômega quadrado somatório de yi quadrado delta mi, com i variando de 1 até o infinito, até o número n muito grande, certo? Pessoal, essa equação aqui, ou esse termo aqui, que a gente encontrou aqui, ó, aqui, a gente encontrou aqui, nós encontramos aqui, ele está associado e está diretamente associado à energia cinética de um corpo. Então, essa somatória aí, que é a somatória de yi quadrado delta mi com i variando de 1 a infinito, isso é chamado de momento de inércia. Lembrando que eu estou calculando em torno do eixo G, né? Ou seja, em torno do eixo que passa exatamente no centro de massa do corpo. Bom, se esse termo aqui está diretamente relacionado à minha energia cinética, então esse termo aqui, que nós definimos como IG e chamamos de energia ou momento de inércia, ele na verdade mede o quão difícil é obter variação de energia cinética de um corpo, certo? E essa variação ela pode acontecer do nulo para uma determinada energia cinética ou ao contrário, né? de uma determinada energia cinética para o zero, ou seja, o quão difícil é mover um corpo ou o quão difícil é parar um corpo quando ele já está movendo, né? Ele já está em movimento, certo? Então, esse termo aqui, esse momento de inércia, que a gente chamou de momento de inércia, ele é diretamente proporcional à distância
do eixo G, que passa pelo G ao quadrado, e a massa também, né? Então, se nós fôssemos fazer uma analogia, se eu quero girar um corpo em torno desse eixo aqui, que sai da página, da tela do computador e entra no seu olho, então qual que é o mais simples começar a girar ele? A partir desse ponto ou a partir desse ponto aqui? É mais simples a partir desse ponto aqui, né? Por quê? Porque está diretamente proporcional à distância do eixo ao quadrado. Então, e isso é, assim, é bastante lógico quando você vai abrir uma porta, né? Está relacionado então ao torque, correto? Então é mais fácil abrir uma porta quanto mais distante do onde que ela gira, é bem mais fácil movimentar ela, né? Certo? Então isso aqui é chamado de IG, que é chamado de momento de inércia. E voltando ali na equação que nós encontramos aqui, eu poderia reescrever isso aí da seguinte forma: H, na verdade é um vetor, né? G, HG é igual a IG que multiplica o ômega. Isso aqui é um vetor, certo? Isso é um vetor, isso é um vetor. O IG é um escalar, perfeito? Então tá aqui na equação, tem esse ômega aqui, né? E esse termo que nós encontramos e definimos como IG, certo? Então tá aí. Bom, se eu derivo essa equação, eu vou ter o seguinte, que H ponto todo eixo G, tem que lembrar isso aqui sempre, é igual a IG que multiplica ômega ponto. Eu tenho que colocar aqui o IG aqui. E isso aqui é o que? Recopiando de uma outra forma, é o IG vetor alfa, que é a aceleração angular, certo? Tá, mas o que é isso aqui? Isso aqui já foi estudado em aulas anteriores. O que é a variação do momento angular em torno do eixo G? É o momento, é o somatório, na verdade, dos momentos M dos vetores, na verdade, né? Dos vetores momento. Então fica assim. Então somatório dos momentos em relação ao eixo que passa por G é igual a IG, que é o momento de inércia em relação ao eixo que passa por G, que multiplica a aceleração angular do corpo, certo? Equações importantíssimas, ok? E, bom, guarde essas equações aqui, o desenvolvimento delas, e na próxima aula a gente continua.